Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nesta noite para louvar, para engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive, reina para todos sempre. Amém? É muito bom falar um pouquinho mais desse Deus que tem feito toda a diferença na nossa vida. Amém? Nós estamos na programação Socorro de Deus, uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos no horário de 18h15. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Amém? O texto bíblico que nós vamos estar lendo é o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 9 e 10, Neemias 11 e 12, Salmos 109 e 110. A data de hoje é dia 7/10/2024. Nós temos os cultos às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Glórias a Deus. Se você não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 9. Nós vamos estar aí fazendo menção do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 9 vai dizer assim, dessa maneira, Apocalipse capítulo 9, aleluia, glórias a Deus. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder de que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer. A morte fugirá deles. Amém? Versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante dos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e aos seus rostos era como rostos de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os dentes de leões, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre o, aleluia, rei, o anjo do absinto. Em hebreu, o seu nome era Abaddon, e em grego Apolion. Passado e já um ai, eis que depois disse: vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e houve uma voz que tinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta solta, os 4 anjos
que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e tem a cabeça, e tem as cabeças, e com eles danificam, com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus frutos. E capítulo 10, nós vamos ao capítulo 10, também está adorando a Deus através do capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões, aleluia, emitiram suas vozes, glórias a Deus. Versículo 4, e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua voz ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar, o que nela há, que não haveriam mais demora, mas nos dias, aleluia, da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirão o segredo de Deus, como anunciou aos profetas servos, aleluia, seus. E a voz que eu, aleluia, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma e come, e ele te fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizeis, para que outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém? Glórias a Deus. Agora quero
convidá-los também para nós estarmos indo aos livros, né, de Neemias, amém? São 2, né? Nós vamos estar indo aí até os capítulos, melhor dizendo, de Neemias. Deixa eu voltar aqui para dar uma olhada onde nós estamos. Neemias, capítulo 11 e 12. 11 e 12 de Neemias, nós vamos fazer menção dessa palavra gloriosa. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na cidade santa de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém, porém na cidade de Judá habitou cada um das suas possessões nas suas cidades. Israel, os sacerdotes, levitas, o servidor do templo e os filhos dos servos de Salomão, e habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataias, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez e Maceias, filho de Baruque, filho de Couose, filho de Asaías, filho de Adaias, filho de Joaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitavam em Jerusalém foram 478 homens. Estes são os filhos de Benjamim que saiu, aleluia, o Deus, Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedalias, filho de Colais, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jazaias, e depois dele Gabai, Selai, ao todo 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes Jedaias, o filho de Joaribe, Jaquim. Seraias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filhos, aleluia, glórias a Deus, de Meraiote, filhos de Aitube, filhos de, aleluia, líder da casa de seus pais, e seus irmãos que faziam a obra na casa 822, Adaías, filho de Georão, filho de Pedalias, filho de Azarias, filho, Deus de Israel, de Pazur, filho de Malquias, seu irmão, chefes do 200, aleluia, chefe dos pais 242, Amassai, filho de Asrel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, o irmão deles, homens valentes, 128, e superintendentes sobre eles, Zorobabel, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, ou melhor dizendo, superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaias, filho de Azube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Bani, e Sabitai, e Josadac, dos chefes dos levitas, que presidia sobre
o altar de fora, glórias a Deus, aleluia, da casa de Deus. E Matatias, filho de Mica, filho de Zebedi, filho de Asaf, filhos do chefe, que se iniciava as ações de graça nas orações, Buquias, o segundo, aleluia, de seus irmãos, depois de Ábida. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Filho de Semua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 200, aleluia, e 84. E os porteiros, Acube e Talmon, como seus irmãos, glórias a Deus. Os guardas das portas, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes que habitavam, ou melhor dizendo, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os servidores do templo habitaram em Ofel, e Zia e Gispa presidiam sobre os servidores do templo. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu subi muito. O Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matatias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, os servidores da casa de Deus, porque havia um mandato do rei acerca deles e uma certa regra para os campos, cada qual no seu, aleluia, no seu dia. E Petaías, filho de Mesebael, dos filhos de Zera, dos filhos de Judá, estava a mão do rei em todos os negócios do povo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias, 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 glórias a Deus. E quando as aldeias com as suas terras e alguns dos seus filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e no lugar da sua jurisdição, e em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, e em Bezel nas suas aldeias, e em Jesua e Molada, e em Bet-Pelete, e em Azar-Saul, e em Berzeba, e nos lugares da sua jurisdição. Assim em Ziclac, em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis, e glórias a Deus, nas suas terras, a Azaca, e nos lugares da sua jurisdição, acamparam-se desde Berzeba até o vale do filho de Inom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba até Micmas, Aia, Betel, e nos lugares da sua jurisdição. Amém? Glórias a Deus. Dando continuidade. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, Micmas, Aia, ou melhor dizendo, Betel, nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zebion, em Nabate,
em Lode, em Onã, no vale dos, aleluia, artifícios. E glórias a Deus. E alguns dos levitas habitaram na cidade de Judá e em Benjamim. Amém? Glórias a Deus. Quero convidar vocês para a gente ir ao livro de Salmo. Amém? Nós vamos fazer menção do livro de Salmo. Vamos estar também aí pegando o livro de Salmo, dando uma pincelada aí em nome de Jesus. Amém? Salmo 109 e 110. Nós vamos fazer menção do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eis que me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. E a recompensa do meu amor são meus adversários. Mas eu faço oração e me deram mal pelo bem, o ódio pelo amor. Põe sobre ele o ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se lhe torne em pecado. Seja assim com os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, aleluia, e busquem, glória ao nome santo do Senhor Jesus, para fora dos lugares, aleluia, seus. Lance ao redor mão de tudo que tenha e despedem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja, aleluia, glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui. Nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. E seja a memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Antes esteja sempre presente o Senhor para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se levantou, aleluia, porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu os homens e aflito e o necessitado, para que se pudesse até matar o quebrantado de coração. Veio, aleluia, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não haja a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim, glórias a Deus, penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a sua roupa e a cobre, e como o cinto que cinge sempre. Seja este galardão dos meus contrários, da parte do Senhor, dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Aleluia. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me, aleluia, como uma sombra que declina. Sou sacudido como os gafanhotos. Ah, Deus do céu, de jejuar estão enfraquecidos os meus olhos.
e a minha carne emagrece. E, aleluia, glórias a Deus. E ainda lhe sou opróbrio quando me contemplam. Movem as cabeças, ajuda-me, Senhor, meu Deus, salva, aleluia, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, Deus de Israel, glórias a Deus, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu quando se levantarem e ficarem, Deus de Israel, confundidos. Alegre-se, o teu Deus. Vistam-se as meus adversários de vergonha e cubram-se com a sua própria confusão, como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha cabeça. Louvá-lo-ei, glórias a Deus. E entra a multidão para que possa, aleluia, para orar à direita do pobre. E a palavra para Mariana, que Deus esteja abençoando a Mariana, abençoando o Breno, abençoando todos os meus filhos, abençoando os filhos dos meus amados irmãos, que tenhamos aí um tempo precioso diante de Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse momento, ó Pai, que nós tivemos, ó Pai, mesmo cansados, Senhor Deus, o Senhor tem, Senhor Deus, nos ajudado. Que Teu Espírito Santo esteja falando aos corações, ó Pai, dos Teus filhos e filhas. Ministra com Teu poder, Senhor Deus, com Teu sobrenatural. E dá, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, condições, ó Pai, dos Seus filhos e filhas, ó Pai, sobreviverem, Senhor Deus, para a honra, para a glória do Teu nome. Ministra sobre nós com Teu carinho, com Teu amor, com Teu sobrenatural. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe.